Boa tarde, amigos do Canelada. Já vou tirar a garrafinha que deixaram aqui, né? Mas eu entendo quem deixou, né? Eu não tô comentando do Canelada não, do Bate Pronto, que ontem teve Canelada, e eu tô num dia abalado. Porque eu não aguento mais ver meu amigo assim. Não aguento mais. A cabeça dele tá baixa, ele até esqueceu a garrafinha aqui, que ele tá tendo que tomar muita água, ele tá num momento delicado. Hoje ele tava super atento à entrevista do Augusto Melo, porque eu vou te falar que aquela frase, Fábio Piperno, que tudo que tá ruim pode piorar, ela vai crescendo. Tudo que tá péssimo, tudo que tá horroroso, pode piorar. Mas é nesses momentos, que é por isso que eu não tô feliz aqui, abrindo, gritando, como sempre faço, é nesses momentos que você vê quem é amigo de verdade. Tem razão. É nesses momentos que um amigo sofre junto com o outro. Ele tá rabiscando aqui o papelzinho dele. É nesse momento que eu sofro junto, é nesse momento que eu vou estar compartilhando com ele todos os momentos. Com Augusto Melo. É nesse momento. Ele é Augusto, tudo é pra Augusto aí, viu? É o quê? Tudo que ele tá falando é pra Augusto Melo. Ele é brother do Augusto. O meu grande amigo, o meu fiel escudeiro, aquele que eu tô do lado sempre, Marcos André, eu não vou abandonar. E hoje teve entrevista do Augusto Melo. Uma maravilha. O que foi? Dizem que foi uma maravilha. Eu não vi que eu tava vindo pra cá. O velho Vamp. Eu vou mostrar pra você tudo que ele falou. Tudo que ele falou. Boa tarde, Tico, Piperno, boa tarde, Bruno, a todos. Piperno tava me perguntando, e aí, eu digo, eu nem vi, eu tava na radial vindo pra cá. Mas aí a produção... Você sabe que você viu. Não vi, não. Você sabe. Você chegou cabisbaixo aqui por quê? Porque eu paguei uma conta. Agora, boa tarde. Pagar a conta de luz pra Enel. Pra Enel não tinha que pagar nada. Tá aqui, Enel tá horrível, hein? Bom, mas se você pagou uma conta, você já tá pagando mais que o Corinthians ou Augusto Melo. Eu pago, também eu pago. Tem umas bronquinhas aí, viu, também não tá muito certo, mas é minha. Eu que fiz, não foi os outros que fez e deixou pra eu pagar e tá fazendo. Boa tarde, velho Vamp. Boa tarde, Tico. Boa tua tarde, não tá tendo nada com essa situação do Corinthians. Boa tarde, Fábio Piperno. Boa tarde, Bruninho Prado. Boa tarde. Velho Vamp. Oi. O homem falou. Falou. Ele falou, botou a cara. Isso pelo menos eu admiro, tá? Tem que falar, né? Não. Mas tem que falar, mas muito dirigente se esconde na hora que tem que falar. O Augusto Melo, ele vive, na minha opinião, uma das piores crises da história do Corinthians. Claro. A gente listou aqui papelões do Corinthians na última sexta-feira. A maior patrocinadora rompeu com o Corinthians. O Carlos Miguel, depois da saída do Cássio, tá quase certo de ir embora. O Corinthians, a dívida passa de 2 bilhões de reais. Corinthians pode sofrer transfer ban, ou seja, pode não poder contratar ninguém na próxima janela por causa da situação do Félix Torres, o zagueiro. O Corinthians foi acionado pelo Tadjeres na justiça por causa do Garro. Tudo isso na sexta-feira. Tudo isso. Você esqueceu o principal de tudo. Qual? Fale pra mim. O time tá na zona de rebaixamento. Mas isso não é da sexta-feira. Não, mas já sexta fazia parte também. Não teve rodada ainda não, sexta tá também. Verdade. E o Corinthians na zona do rebaixamento. Ou seja, o Corinthians vive uma das maiores vergonhas da sua história. Olha o que eles estão fazendo com o nosso Corinthians. É isso, né, Vamp? É isso que o torcedor pensa. Olha o que estão fazendo com o nosso Corinthians. Foi a frase que você falou. Agora, pelo menos, esse cara botou a cara, né? Porque seria muito feio se tudo isso estivesse acontecendo. Feio não, né? Eu não falo assim. Seria patético se alguma coisa tivesse acontecendo e o Augusto Melo não colocasse a cara. Pelo menos ele colocou. Só que aí, parece que ele vive no mundo de Nárnia. Como você costuma falar. Eu vejo o filme lá de Nárnia. Que tem o leão. Tem o leão lá, tem. Você fala. Parece que o Augusto Melo, ele vive em outro mundo. Porque ele já falou que a situação do patrocinador, a culpa foi de quem? Perguntaram pra ele. Aí ele falou dos opositores. É como a oposição fez aquela porra lá? É isso que eu tô falando. Não foi a oposição que assinou, que fechou o acordo. A oposição fez um monte de merda. Que agora a oposição, que era a situação. Eu falei que ele tava chateado. Não, mas assim, não, o mundo de Nárnia... Ele tá revoltado. Não, mas isso aí é mundo de Nárnia mesmo. A oposição não... Hoje a oposição que vieram a situação.
Não estava envolvido no negócio de Piruíbe, lá, a casa, tudo. Aí já é outra parada. É isso que eu falo. Então, ele teve a hombridade. Eu vou até tirar o ponto aqui, que o ponto não tá... Aí, Nárnia... vai ficar aqui flutuando. Então, vou até tirar e aí eu me garanto com o Kaique aqui no celular. Porque o negócio é o seguinte. Essa situação, né, dele botar a cara, tudo bem. Mas, de novo, é um discurso que não é sincero. De novo, é um discurso cheio de palhaçada, cheio de mentira. Porque, Augusto Melo, não dá pra você falar que a culpa do que aconteceu com o vai de Bet é da oposição. Você pode dizer que a oposição tá te marcando duro, que a oposição te marca duro como não marcavam antes. Eles. Duílio, Andrei Sanches, tudo bem. Aí você pode dizer que tem um complô contra você dentro do Corinthians. Isso tem mesmo. E todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Agora, você viu que ele tá virando um eco? Você viu? E todo mundo sabe. Aí ele vem, todo mundo sabe. Eu gosto disso. Quando for o eco, eu te falo. Eu gosto disso. Todo mundo sabe. E todo mundo sabe que tem um complô ali contra o Augusto Melo. Agora, a culpa não é deles. Se você fez um acordo mequetrefe, se teve aí essa situação de laranja e você disse que tá na justiça, que você vai provar, se a negociação com o seu patrocinador master foi tão dúbia, aí, meu amigo, aí não dá pra ficar culpando a oposição o tempo todo. A gente vai mostrar aqui os desabafos do Augusto Melo e eu quero que o primeiro que fale hoje seja você. Então, como você disse que não viu, eu vou botar primeiro a declaração do Augusto Melo, a primeira delas. Quem é o maior culpado? Ele falou a oposição. Só aí já tem que falar que o Augusto Melo tá de palhaçada. Mas eu vou botar aqui... Falar em Nárnia no mundo de Aslan. Que é isso? Aslan é um leão que tem no filme. Ah, é? Ele comanda Nárnia. Ele é Nárnia. Nárnia, essa porra. Ele é o rei. É o rei. Ele é o rei. O leão sempre é o rei. Tem rei leão. Então, nesse momento, o Augusto Melo seria o Island. Não, Aslan é pica. Mas ele é o rei, só que ele é o rei que vive no mundo dele. Ele vive lá com... Tem outros animais lá nesse mundo de Nárnia. O leão é o fera. Então tá bom. Então vamos escutar aí o Augusto Melo e eu vou querer escutar o Velho Vamp como ídolo do Corinthians e um cara que vive muito ali os bastidores do Corinthians sobre essa declaração que parece que ele tá no mundo de Nárnia. Vamos ouvir o Augusto Melo quando foi perguntado de quem é a maior culpa, presidente. Olha o que ele respondeu. Quem que você, presidente, considera culpado ou culpados pela saída da patrocinadora? Obrigada. Os opositores que não querem o bem do Corinthians. As pessoas que não aceitam que perderam a eleição, as pessoas que... Será que são corintianos? De verdade? Será que eles querem o bem do Corinthians? Eu, nessa gestão e durante a campanha, sempre deixei claro que eu quero trabalhar para o próximo. Com certeza, o próximo presidente, ele é corintiano de verdade, assim como eu. Então, ele quer o bem do Corinthians. Então, quanto melhor eu deixar o Corinthians para ele, maior o Corinthians será a cada gestão. E é isso que eu faço aqui. Infelizmente, as pessoas não querem o bem do Corinthians, usam isso politicamente, para que a gente possa ter esses problemas todos, principalmente financeiramente, para que nos sufoquem financeiramente, porque eles sabem que essa gestão está resgatando grandes empresas, grandes nomes, quem acredita na gestão, que acredita no Corinthians, que o Corinthians, pela torcida fiel que ele tem, essa torcida ela dá retorno para qualquer grande empresa que investe no clube. E, infelizmente, essas pessoas não querem bem do Corinthians e ficam fazendo com que essas empresas se afastem do Corinthians para que a gente não tenha êxito na nossa gestão. Mas, ao contrário do que eles tentam, existe todos aqueles que ainda acreditam e vão acreditar cada dia mais, vocês podem ter certeza. Por pouco tempo, são só 5 meses de gestão. Em tão pouco tempo, se vocês forem analisar o que nós já fizemos dentro do Corinthians, é uma reformulação total que esse pessoal não aceita e o Corinthians está mudando de patamar. Não é fácil, pegamos um clube numa situação financeira muito complicada, muito maior do que nós imaginávamos, que logo logo vocês vão saber a real condição do Corinthians. E o que já fizemos de lá para cá, toda essa estrutura que nós já estamos montando de reformulação, que não é fácil, gente. Não é fácil pegar um clube do tamanho do Corinthians, na situação que se encontrava. Vamp, vamos lá.
eu tenho que chamar atenção aí. Quando ele diz a culpa é dos opositores, quem negociou com o VaideBet foi você, Augusto Melo. Foi você, foi a sua equipe, foi a gestão que você construiu dentro do Corinthians. E é um dos grandes micos desde o começo da sua gestão. E aí é o mundo de Nárnia de vez. Ele diz o Corinthians está em outro patamar. Vamp, aí ele tá de sacanagem. Quando ele fala o Corinthians está em outro patamar, que outro patamar? Só tem crise no Corinthians desde o começo do ano. O Corinthians não se classificou nem pro mata-mata do Campeonato Paulista. O Corinthians está na zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem o seu patrocinador Master saindo. Ele tá chamando eu, você, o Bruno, o Piperno, todo o torcedor do Corinthians, toda a imprensa de burros, pô. Que outro patamar é esse, Vamp? Será que ele tá no mundo de Nárnia mesmo? Ô, Tico, não tem nem 6 meses de mandato, né? Que você assume em janeiro, tem 5 meses e alguns dias, né? Já saiu 3, se não me engano, o Rubão, né? Diretor, né? O Alba e saiu mais um, né? O financeiro, né? O Rosalá. Já teve mais gente. Que ele botou aquele vídeo, que saiu daquele vídeo aqui naquele dia aqui, Bruno. Eu não tô entendendo nada desse vídeo aí. Estamos juntos e tal, tudo furado. Isso aí eu não concordo com o Augusto. Né? Eu sei que essa dívida de 12 bilhões aí, 100 e pouco, que você tá falando aí, Tico, não é dele, né? Só que os passos dele nesses 5 meses, uns passos assim, onde sai o diretor, acabou a falar, um diretor de futebol que estatutado, que o ajudou na eleição. Contratações aí, tem contratações da diretoria passada e contratações da atual. O Garro é dessa, né? O Félix Torre é dessa. O Palácio, que ninguém fala, que chegou aí e tá escondido, tá lesionado. A compra do Pedro Raul. Quem mais aí? Mateuzinho, é tudo dessa gestão. Tudo bem, ainda tem a temporada para terminar e esses caras podem dar a volta por cima. Tá tudo no começo. Mas dizer aí que a culpa é da oposição, que é da situação no negócio do VaideBet, aí não. E eu tô louco esperando aqui a auditoria. Que ele prometeu. Não sai, pô. Já estamos indo para junho, julho. Vamos ver. A editoria que foi feita no Flamengo, a empresa que fez no Flamengo. Agora, a única possibilidade, Piperno, dele culpar os opositores é se ele provar inocência nessa situação do VaideBet. Porque o patrocinador saiu. Rescisão unilateral por causa de uma cláusula anticorrupção. Teve uma denúncia de laranja feita pelo UOL, foi tudo noticiado, agora ainda não se provou. Agora, também não é provar só a honestidade dele. Se ele provar que ele não estava envolvido, mas que tem pessoas da gestão dele, escolhidos por ele, envolvidos, é o Corinthians da mesma forma. Então, a única possibilidade do Augusto Melo culpar a oposição pelo que aconteceu com o VaideBet, com o patrocinador Master aí do Corinthians, é se ele provar uma total inocência por parte do Corinthians, né? Porque ele tá deixando isso claro. Não, culpa da oposição. Mas, se for provado juridicamente que o Corinthians tinha um laranja realmente, que a negociação foi irregular, ele não tem que culpar o opositor. É nítido e todo mundo sabe. Tem um complô dentro do Corinthians hoje contra o Augusto Melo. Ele mexeu num vespeiro com gente muito poderosa. Andrés, Duílio, até o Rubão, agora já saiu, que era um escudo que ele tinha, que era forte politicamente lá. Parece que o Augusto Melo, ele não tem mais força política nenhuma no Corinthians. Contanto que muita gente vê a possibilidade até de um impeachment. Mas, nessa situação, não dá, por enquanto, para culpar a oposição, né, Pepe? Ô, Pilador, o Augusto Melo tem os piores primeiros 6 meses de gestão da história do Corinthians, né? Ninguém no Corinthians, nos seus primeiros 6 meses de gestão, foi tão mau presidente enquanto ele. Ele pode reverter isso? Eu não acredito, mas pode. Teoricamente vai ter, se não sofrer impeachment, vai ter muito tempo para isso, né? Então, vai caber a ele agora reorganizar a sua ala política para evitar, então, esse processo que pode fazer com que o mandato dele seja abreviado. É claro que, como você disse,
há sim interesse político também de desgastar ainda mais a já precária gestão dele. Agora, tudo isso que você enumerou aí é problema da gestão dele. Porque, veja, no caso do contrato anunciado como o maior contrato de patrocínio da América do Sul, ele passou de um case de mercado para um caso de polícia. Então, se por acaso for provado que o Corinthians foi lesado nessa história, não teve culpa nenhuma, não foi cúmplice, não foi parte integrante, né, dessa história muito mal contada, dessa, enfim, urdidura montada aí para dar um golpe no clube. Se o Corinthians estiver realmente, caso o Corinthians tenha sido realmente inocente e saia ileso disso tudo, mesmo assim, o Corinthians fica chamuscado porque o patrocinador foi embora. Independentemente de quem seja o culpado, o fato é que o Corinthians ficou sem o dinheiro. O Corinthians vai ter que ir para o mercado de novo para arrumar um outro patrocinador. O Corinthians tinha um patrocinador, entrou esse que ofereceu mais, e agora o Corinthians vai ter que procurar uma outra marca para estampar na sua camisa e pagar o que o clube acha justo. Então, mesmo que seja comprovada a inocência do Corinthians, o Corinthians já é o perdedor nessa história por ter ficado sem o patrocinador. E isso eu estou falando, né, em numa hipótese bastante favorável à imagem do clube. Ou seja, o Corinthians está absolutamente isento de qualquer tipo de culpa. Mas aí, fora isso, há esse monte de questões que vocês elencaram aí. Jogadores ruins a preço de ouro, que chegaram, jogador saindo porque o contrato está mal amarrado, e no caso, por exemplo, do Carlos Miguel, o contrato nem foi feito pela gestão dele. É sempre bom que a gente ressalte isso também. É óbvio que alguém lá do departamento de futebol da equipe do Augusto Melo poderia em algum momento falar: opa, veja, esse contrato aqui, ele está mal amarrado, está muito barato, enfim. Mas o fato é que o Corinthians vai perder um outro jogador importante. O Corinthians gastou dezenas de milhões de reais com jogadores que não estão, obviamente, à altura do Corinthians. O Mateuzinho é um deles. Quanto custou o Mateuzinho? 4,5 milhões de euros, por 60%. Então, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Imagina, por exemplo, como se quem fez essa venda para o Corinthians é como se, por exemplo, fosse um corretor de imóveis falando: olha, eu vou te vender, pilhado Vampeta, eu vou vender para vocês uma casa, mas vou vender só 60%, porque essa casa é tão boa que ainda eu quero uma parte dela. Mas aí você olha para cá e fala: mas pera lá, essa casa está no pé de uma área montanhosa aí, e quando chove rola um monte de terra lá de cima e a minha casa corre risco. Ah, mas puxa vida, olha só como ela é bonita. É mais ou menos esse o nível de negócio que o Corinthians faz. E aí esse monte de transfer ban, esse monte de problemas. Então, só faltou se dizer que sextou, depois de toda esse monte de confusão que aconteceu na última sexta-feira para a marca Corinthians. Cada vez mais, sim, um Corinthians café com leite. Olha aí, ó. É o piperno, com a tua expressão que eu discordo totalmente. Eu acho que o Corinthians nunca vai ser café com leite. Lembra na Série B? Agora, na Série B não vai ser café com leite, ué. Vários grandes clubes já caíram pra Série B, ué. Isso aí... mas o que eu acho é que ele tem que sair do mundo de Nárnia. Ele tem que começar a falar real pro torcedor. Entendeu? Não adianta ficar toda hora enrolando. Bruno Prado, teve até discussão na coletiva de hoje, né? Ele discutiu com alguns jornalistas. A gente tem aí, o Kaique, pra gente mostrar. Eu queria mostrar a discussão do Augusto Melo com os jornalistas nessa coletiva de hoje. Por quê? Porque ele bateu boca. E ele chegou a falar: eu aceito crítica, mas eu abro para diálogo, eu atendo vocês, eu respondo vocês. Teve ali uma certa discussão nessa coletiva, ou seja, é o Augusto Melo já saindo um pouco do sério. E é óbvio, qualquer ser humano na situação que ele tá, estaria saindo do sério. Não deu nem 6 meses de trabalho, ele já vive o pior começo de ano do Corinthians na história, como lembrou o Piperno. Ele tá na zona do rebaixamento, ele perdeu seu principal patrocinador, ele perdeu sua credibilidade. É bom deixar isso claro.
Que patrocinador acha que vai fechar hoje com o Corinthians? Com essa possibilidade de ser questionado, de ter um escândalo de corrupção envolvendo o clube, envolvendo o fechamento com o patrocinador. Ou seja, o Augusto Melo hoje ele não tem nada. Ele não tem um bom time, ele não tem bons resultados dentro de campo, ele não tem proteção política dentro do Corinthians e ele não tem credibilidade. Ou seja, tem explicação para o cara sair do sério. Vamos ver aí o bate-boca do Augusto Melo com o jornalista durante a coletiva. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Igor Svenburger, um empresário gaúcho que está com o senhor em vários lugares, viaja com o senhor, está aqui no CT o tempo inteiro, vai nos jogos, está assistindo jogos no camarote. Queria que você falasse qual é o papel dele, que até então é um papel que não está oficializado, assim, ao seu lado. Eu vou fazer uma pergunta bem direta. Ele emprestou dinheiro e quanto o Corinthians, se sim, quanto o Corinthians deve hoje para esse empresário Igor Svenburger? Obrigado. Isso é você que está dizendo, não? Estou perguntando. Sim, mas você está falando que ele está aqui várias vezes no CT. Quando você viu ele aqui? Várias vezes. Quando? Todo mundo, todos os funcionários veio. Fala para mim, sempre. quais são os funcionários que viram aqui? A coletiva do Cássio, por exemplo, ele estava aqui. Sim, mas não é todos os dias como você está falando. Mas muitas vezes. Então coloca a coisa mais clara. Tá, então... É um grande amigo, é um grande empresário, é um cara gente boa, que até agora botou um dinheiro dentro do Corinthians, não retirou R$1, não fez nenhuma transação de jogador com o Corinthians, ele não vive disso, ele tem as coisas dele, mas é um amigo particular, não tem nada a ver com o Corinthians. É um cara que na hora que eu precisei, assim como... Você já fez essa pergunta para as outras gestões, quando eles emprestaram dinheiro para o Corinthians? Você já fez? Certamente, está no balanço todos os empresários que já emprestaram dinheiro para o clube. Sim, então, por isso que ele vai estar também no nosso. Ele emprestou com juros muito abaixo. Ele é um cara que ajuda o Corinthians e está me ajudando a sair dessa situação. Quanto é? Nós temos... Eu não sei dizer direito, vou ver, acho que não sei se é 4 milhões, foi para a compra do Mateuzinho, se eu não me engano. Que nós precisávamos, a gente precisava de um atleta como o Mateuzinho, e ele acabou emprestando dinheiro porque eu pedi o dinheiro para ele emprestado. Com juros muito abaixo, ou não sei nem se vai ter juros, eu preciso ver direitinho, porque ele tratou direto com o financeiro, não tratou comigo, eu não trato essas coisas. Aliás, tudo que é do Corinthians passam pelos órgãos que tem que se passar. Jurídico, eu não assino nada sem tiver o carimbo do jurídico, sem passar pela comissão e sem pelo meu secretário-geral me autorizar. Tudo. Não se faz nada sem passar pelo financeiro, não se faz nada sem passar pelos departamentos e depois o jurídico carimbar e a comissão autorizar e eu assinar. E eu não assino nenhum documento sozinho. Sempre tem o meu secretário junto para me assinar. Então, é um cara que não fez um negócio aqui dentro em termos de jogador, não tem uma porcentagem diferente da outra gestão, que eu sou contra isso. Então é um cara que, se puder, como tem outros, eu já tenho outras ofertas de pessoas que até era da gestão passada, ou pessoas que não teve entrada na outra gestão, pessoas sérias, pessoas muito influentes, que já se ofereceram ajuda. E até agora a gente está conseguindo ainda sangrar e honrar muitas coisas. Nós temos um déficit mensal absurda, mas estamos conseguindo honrar, assim como honramos direito de imagem, algumas pendências, fundo de garantia que estava atrasado, de meses, e nós honramos. E deixei muito claro para os atletas, quando eu chamei para eles, que eu chamo eles, cheguei de Londres, cheguei de viagem quinta-feira, não dormi, fui para minha casa, tomei um banho e vim conversar com os atletas por causa desse... Olha aí, ó, foi o Vessone, tá, que fez ali a pergunta do meu timão. Foi uma boa pergunta, né? Ele botou aí o Augusto Melo contra a parede com relação a essa situação do empréstimo, Bruno. Agora, tá provado que tem ligação com esse empresário. Todo mundo falava, o que esse cara faz tanto em jogo do Corinthians? O que esse cara tá tanto dentro do CT? E outra, se o Vessone e a imprensa toda diz, é porque funcionário passa a informação e esse cara tá realmente no CT, o Igor. E aí o Augusto Melo assume que tem um empréstimo. E aí, é razoável essa situação? E claro, que se o cara tá todo dia dentro do Corinthians, ele pode estar envolvido em mais coisa. Só que o Augusto Melo não vai falar, eu também não tenho prova para dizer. Agora, se tem um empresário que emprestou 4 milhões pro clube para receber juros, e mais ainda,
Pra contratação de quem, gente? Pra contratação de quem? Eu falava desde sempre aqui, precisávamos de um jogador como o Mateuzinho, disse o Augusto Melo. Me desculpa, com todo o respeito. Nenhum grande clube do Brasil hoje precisa de um jogador como o Mateuzinho. Mateuzinho não foi titular em lugar nenhum que ele jogou. Mateuzinho no Flamengo não tomou a vaga de ninguém. Foi reserva de todo mundo, inclusive do Wesley, garoto da base. E foi contratado por 4,5 milhões de euros por 60%. Agora, me faltou uma pergunta ali. Que ele pergunta quanto? Ele falou 4 milhões de reais ou de euros? Porque o Mateuzinho foi 4,5 milhões de euros. Não, mas ele não fala ali. Não, você não pode saber. Mas 60%, né? Você mesmo falou. Não, sim, mas ele falou que usou esse dinheiro para comprar o Mateuzinho. Mas será que usou o dinheiro todo? Porque se são 4 milhões de euros, é uma dívida do Corinthians com um empresário, Bruno, de 25 milhões de reais, praticamente. Sim, é uma coisa bem alta, né? E pegar empréstimo para contratar o Mateuzinho, que tem a carreira dele, é um profissional, mas não é essencial para time nenhum. E o Corinthians, ele tem o Fagner e tem o Léo Maná, que é jogador, que foi campeão da Copinha. Eu não tenho essa certeza. Não, o Mateuzinho é melhor que o Léo Maná? Eu acho que não. O Léo Maná jogou pouco no profissional, mas o que eu vi dele, não acho que seja pior que o Mateuzinho para ter uma emergência, assim. Eu preciso contratar um outro lateral direito de qualquer maneira. Se fosse um jogador muito melhor do que os outros que tem ali, você até vai, vamos ver, né? Mas não é o caso, né? Não é o caso. Claro que a gestão anterior deixou o Corinthians numa situação muito difícil, mas muita coisa que está acontecendo já é totalmente dessa gestão. O patrocinador, o contrato foi assinado por essa gestão e está sendo rescindido nessa gestão também. Se fosse um patrocínio, um contrato ruim deixado pela gestão passada, não é o caso. Foi ele que fez o contrato, a denúncia surge nessa gestão e aí cabe a eles se defenderem disso e vamos ver se vai ser provado, enfim. Mas tudo aconteceu nessa gestão, contratações que até agora não funcionaram, não diminuiu a folha salarial, a situação financeira já era ruim, mas nada indica que vai melhorar a médio prazo que seja. Então, a situação do Corinthians é bem complicada e muita coisa já é dessa atual gestão. Crise política. Então, aí ele fala da oposição que não gosta do Corinthians. A oposição, ela vai trabalhar como oposição. Eu não vejo muito esse negócio, eu não vejo muito esse, gosta, é apaixonado. Por mim, o presidente do clube nem precisava torcer pro clube. Ele tem que ser o gestor e a oposição vai ser crítica, vai ficar em cima. Como se na próxima eleição ganhar o outro grupo, vai ter uma oposição também, né? Você exigir que a oposição vá te ajudar, já é acreditar no Papai Noel, né? Não vai ter isso. Aí você pode dizer, a oposição teoricamente devia ajudar o clube. Você pode ter o discurso idealista que quiser, mas não tem oposição que vá ajudar a situação. Isso não existe e ele com certeza sabe disso, né? Agora, Piperno, isso é normal? O empresário botar dinheiro dentro do clube para receber depois juros? Vale o Augusto Melo ser criticado por isso? Vale o Augusto Melo ser criticado por ter sempre esse empresário ali dentro do Corinthians, nos jogos, nos camarotes? E outra, se for 4 milhões de euros, porque ali não foi especificado, mas deve ser, porque a contratação do Mateuzinho foram 4,5 milhões de euros, ou seja, mais de 20 milhões de reais, é muito dinheiro para você receber de um empresário anônimo, ali à parte. Infelizmente, comum né? O Corinthians mesmo deve para um monte de agentes de jogadores, né? O Carlos Leite, por exemplo, nossa, tem dinheiro para burro e para receber. Eu me lembro por aquele caso em que o Palmeiras contratou o Wesley, também com a ajuda lá de um empresário do Sul Palmeiras, depois deu um calote e essa dívida foi resolvida na justiça. Então, infelizmente, essas coisas elas são comuns. Ele tem esse amigo, o amigo foi lá e emprestou um dinheiro para o Corinthians, segundo ele, a uma taxa pequena que ele desconhece, e aí para mim está um erro muito grande. Imagina se um presidente de clube não se importa em saber quanto é que o clube está pagando de comissão, de taxa de juros, enfim, seja lá o que for, a alguém que... enfim, é um credor, né? Não, e o que nitidamente é mentira, né, Pepe? Então. Se ele fala que ele não sabe taxa de juros, que isso é diretamente com o financeiro, o cara tá sempre com ele, pô. Aí... Quando o cara tá no camarote do estádio, é com ele. Quando o cara tá na despedida do Cássio, era com ele. É óbvio que ele fala com o cara. Tudo bem, pode ser negociação com o financeiro. Mas ele fala, Igor, tu fechou com quanto, hein?
Como é que foi? Tu emprestou quanto? Até parece que ele não sabe. É aí que o torcedor faz papel de palhaço. Lógico, o torcedor não é bom, porque aí tem duas coisas. Ou ele é, de fato, um péssimo gestor, que não sabe quanto o clube dele está gastando e pagando, ou ele é um cara muito mal informado, né? Ou então um grande mentiroso. Assim, como é que você vai... Veja, não é... Olha, hoje eu vou comprar... Puxa vida... Vamos fazer uma compra de 10 caixas de papel sulfite, porque o clube gasta muito. Sei lá quanto custa. Agora, pera lá, eu estou contratando um jogador de 4 bilhões de euros. Presidente, então, nós não temos esse dinheiro agora. Nós parcelamos o pagamento, o seu amigo lá nos concedeu um crédito, nós vamos pagar uma taxa, né, um pouco melhor que o mercado bancário cobra. Enfim, é óbvio que esse tipo de detalhe, numa transação desse tamanho, o cara tem que saber. Repito, se ele não sabe, ou ele é muito mal informado e aí não tem competência para ser presidente do Corinthians, é um grande mentiroso. Tenha paciência. Né, o Vamp, porque é uma situação, ele até discute ali, ele fala, quem falou que ele tá aqui todo dia? Aí é claro, né, o jornalista tem as informações dele, quando o clube puder desmentir, ele vai desmentir sempre. Quem foi o jornalista que fez a pergunta? O Vessone. Parabéns, Vessone, mas vamos fazer para todos, porque todo mundo tem. O contato do que o Andrés, o Duílio tinha com Carlos Leite, com Juliano Bertolucci, com Kia... com o André Cury, todos têm aí. O mercado da bola todo mundo tem. Palmeiras, São Paulo, Santos. Em nenhuma coletiva. Eu nunca vi ninguém chegar e perguntar pro Duílio, pro Andrés, qual é a ligação que tem. Olha a dívida que esses caras têm com o Corinthians. Que o Corinthians tem com esses caras. Ponto. Pergunta legal, mas tinha que ser perguntado pros outros também. E Augusto também ou é muito inocente ou vive no mundo de Nárnia. Mas, Sônia, a pergunta é legal. Esse cara que anda comigo todo dia aqui é um empresário que peguei ajuda, mas só foi 4 milhões. Você quer que eu te passe quanto tem das gestões passadas? Que quem andava, que anda em camarote também, que viaja com o presidente, que vai? Verdade. Muito. Muito, porque quase todos os... Todos. Olha lá. Não, eu acho que a família Pereira hoje não tem. Não, a Leila ainda não vi. Hoje não deve ter. Landim no Flamengo não deve ter empresário botando dinheiro. Porque tem ligações com empresários. Tem. Mas acho que não nessa questão. Por exemplo, lá o Atlético Mineiro. Você viu quanto o André Cury estava cobrando? Quanto? Quase 60 milhões. 60 milhões. 60 milhões? Todos eles têm trâmite e tudo. A pergunta muito legal pro Augusto. E se for esse mesmo, 4 milhões de euros é o mais barato de todos. É verdade. Não, mais barato. Olha bem, quantos são 25 milhões de reais. Deixa eu falar, não, tô falando de Corinthians. Quantos jogadores foram repatriados do Corinthians? Que o próprio Romero. Foi uma situação de que não pagou, tinha uma dívida, então repatria ele, Jô também. Claro. Jô, então, Gil era isso também? Uma galera aí. O Vessone sabe. Falar em repatriar, é que eu não sei se todos... Não, porque tem uma dívida. O Paulinho... O Peta toca num assunto essencial. Ele perdeu a oportunidade de falar, olha, peguei esses 4 milhões aí vai querer nome. Muito bem. Só que tem uma coisa. Tem dinheiro do Carlos Leite, do Kia, da avó, da dona Hélia, Bertolucci, todo mundo. Fora os jogadores que tá lá. E fora, por exemplo... Fernando Garcia. O negócio da Talça lá que não pagou o Paulinho. Então, tudo isso chegou pra nós. Parece que perdeu a oportunidade. Parece que é só ele que anda com um cara que é um empresário. Quantos botou? O São Paulo mesmo, lembra que teve um empresário que pagou o Centurion, né? Sim. Comprou o Centurion. Um conselheiro do clube. Isso tem um monte. Então, em vez de ele dar um chilique, respondeu tudo pro Vessone. Lógico. A gente teve um momento bom pra chegar. Claro. Não faz, é isso que o pessoal tá reclamando. Você prova que o cara vem aqui todo dia. Não, ele não vem todo dia, mas é meu amigo mesmo, a gente vai ver jogo junto. Como tem esses que andam, viajam, vai com a delegação para pré-temporada. Mas, Giovanni, Estados Unidos, ele perdeu a oportunidade. Essas oportunidades que tem na frente de todo mundo para dar e não sabe. E ele piorou a resposta, porque a pergunta do Vessone foi muito boa e direta. E aí, no começo, ele tenta, não é bem assim, você sabe quantas vezes o cara... No final da resposta, ele admite que a pergunta do Vessone tinha todo o fundamento, porque o sujeito não só frequenta o clube, como empresta dinheiro pro clube. Não.
Ah, emprestou dinheiro mais baixo, valor mais baixo. Mas aí, Piperno, é falar assim, ó, o juro foi mais baixo. Agora, eu tô aqui há 5 meses de mandato, peguei tudo no fogo, o cara botou um juros menor, que eu acho inadmissível, não só Corinthians, mas qualquer agremiação, que uma pessoa física, tenha mais dinheiro do que uma agremiação como Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Inter, Grêmio, e bota dinheiro. Sim. Quando bota, vai ter que ter retorno. E acontece muito. Hoje o Bahia não acontece mais, que tem uma SAF grande por trás. Mas os clubes aí, alguns dias antes de virar SAF, todo mundo, o Piperno acabou de contar aqui, aconteceu com Wesley. Isso aqui é um vício que tem no futebol brasileiro. Eu não entendo como você tem contrato com, um exemplo de marca, o Nike, o Adidas, contrato de televisão, bilheteria, outros patrocinadores, e o clube quebrado, e um cara vem e fala assim, eu tenho aqui, ó, eu injeto aqui, ó, 50 milhões, 100 milhões, eu quero... quanto é o banco? O banco é o quê? 3% ao mês? Sei lá. Um exemplo de conta. Eu vou fazer para vocês por 1. É impossível, cara. O negócio do Paulinho mesmo, quando estourou, você lembra? Era uma cancela, né? Nossa, aquilo foi... Não, isso o Vamp tem razão, realmente. O Vamp só tem razão. Outra coisa, não sei quanto que passa pelo meu financeiro e jurídico. Como é que o presidente do clube não vai saber? Com um amigo que eu tô todo dia. Eu que indiquei o amigo para emprestar o dinheiro pro jurídico, pro financeiro. Mas ele não pode falar os valores também, né? Não, por aí. Não, vai dizer que não sabe na coletiva, vai me chamar de burro. Isso aí é o pior. Não, ele pode falar, eu sei quanto mas que fica a cargo porque nem tudo você precisa passar pra gente que tá do outro lado. Mas, com certeza aqui é mais barato do que eu vou pegar em banco. Isso, e se lá na frente tiver ruim, eu mostro tudo pra você. Peguei, a taxa é menor, meu amigo facilitou e ponto final. Agora falar, porque eu nem sei. Aí ele vai piorando a resposta dele.